Oi pessoal, sou o professor Hélio e a nossa aula de hoje é sobre verbo, um dos assuntos mais extensos da língua portuguesa e a gente precisa ter bastante concentração. Eu selecionei 6 slides que a gente vai estudar os aspectos gerais dos verbos. Em cada slide nós temos uma tirinha, 2 tirinhas acompanhando para interpretar essa tirinha e compreender um pouco sobre verbo dentro dessas histórias em quadrinhos. Vamos ver o primeiro slide. Nesse primeiro slide, nós vemos o que é o verbo. Verbo vem do latim verbum, que significa palavra. O verbo é uma palavra variável que exprime um processo, ao indicar um fato situado no tempo. O verbo pode exprimir ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Vamos ver os exemplos. Ação, um verbo que indica ação. O grupo auxilia pessoas carentes. Nós vemos aí o verbo auxiliar, que indica uma ação. O verbo também pode indicar estado. Ela parece pensativa. É o estado, o verbo parecer está dando aí a ideia de estado que a menina está, ela parece pensativa. Vamos ver mudança de estado. Mariana ficou triste. Veja que ela mudou de estado, ela ficou triste. Então o verbo aí indicou mudança de estado. Ele também pode indicar fenômeno da natureza. Chove muito durante o verão. O verbo chover aí, chove muito durante o verão, é um fenômeno da natureza que o verbo representou. Vamos agora conferir a tirinha e refletir um pouco sobre os verbos dentro dessa tirinha, o que eles vão indicar. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Interessante essa tirinha, até divertida. Vamos observar o seguinte. Nesse primeiro quadrinho aí, nós temos o verbo acabar. É uma ação, indica uma ação. Também namorar. Eles estão passeando, então passear é um verbo que indica ação. Veja que no segundo quadrinho, mas por que, Cascãozinho? Porque ela ficou surpresa, ela ficou pensativa. Esse verbo ficar indica um estado. E no terceiro quadrinho, porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Porque vai chover, então chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. Pessoal, interessante aí esse primeiro momento, esse primeiro slide. Vamos ver agora o segundo. Vejamos que o verbo ele possui 3 conjugações, chamado de conjugação verbal. Dá-se o nome de conjugação ao conjunto da flexão do verbo em todos os seus modos, tempos, números, pessoas e vozes. Tendo como base a terminação do infinitivo, consideram-se 3 conjugações. Então, a primeira conjugação, a que pertencem os verbos cuja vogal temática é A, ou seja, os verbos terminados em AR, estudar, amar, cantar. A segunda conjugação, a que pertencem os verbos cuja vogal temática é E, aprender, ler, escrever, terminando em ER, faz parte da segunda conjugação. Terceira conjugação, a que pertencem os verbos cuja vogal temática é I, sentir, partir, sorrir. Os verbos terminados em IR fazem parte da terceira conjugação. Interessante, pessoal, é que o verbo por e seus derivados, como por exemplo, pospor, contrapor, entrepor, terminando em OR, faz parte de qual conjugação? Da primeira, da segunda ou da terceira? Acertou quem disse que é da segunda conjugação, porque o verbo por, antigamente, era poer, terminava em ER. Com o tempo mudou, ficou somente por. Então, o verbo por é um verbo que faz parte da segunda conjugação. Vamos agora conferir a tirinha falando aí sobre a conjugação verbal. Nessa tirinha, bichinhos de jardim, filtro solar, segundo os bichinhos.
Abra o dia com a chave da gentileza. Cave buracos na terra regularmente. Ouça muito, fale pouco e não me aborreça. Segundo quadrinho. Leve sempre um sorriso extra ao sair. Faça montinhos de terra regularmente. Por pior que seja sua vida, cuide dela e não da minha. Terceiro quadrinho. Semeie flores na ida e verá o jardim na volta. Role na terra regularmente e use sempre o repelente de malas. Temos aí nessa tirinha diversos verbos. Vamos procurar um verbo da primeira conjugação que termina em AR. Vamos lá. Temos ali o verbo cavar. Temos também o verbo da primeira conjugação. Vamos procurar. Leve ali, leve é o verbo levar, faz parte da primeira conjugação. Vamos procurar agora verbos da segunda conjugação que termina em ER. Temos ali o verbo aborreça, aborrecer, faz parte da segunda conjugação. Vamos ver se encontramos outro verbo. Temos ali no terceiro quadrinho verá, que é do verbo ver, faz parte da segunda conjugação, terminando em ER. E também temos o verbo da terceira conjugação. Temos aí logo o primeiro verbo abra, que é do verbo abrir, faz parte da terceira conjugação. Agora, pessoal, nós vamos ver o nosso terceiro slide falando aí sobre outro aspecto verbal. Flexões do verbo. O verbo ele se flexiona com relação ao tempo, indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais são presente, em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. Existe o passado também recebe o nome de pretérito. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra pretérito, significa passado. Em tese, o fato ocorreu antes do momento que se fala. E o futuro, em tese, o fato ocorrerá após o momento em que se fala. Então, gente, vamos agora analisar as tirinhas, refletindo um pouco sobre essa flexão do verbo, né? O presente, o pretérito e o futuro. Vamos ver a tirinha. Novamente, uma tirinha aí do Bichinhos do Jardim. Depois do tanto que já foi dito, de todo o peso, excesso, ruído, nasce uma ponta de esperança, um novo dia, uma nova página, uma nova dança. Temos aí nessa tirinha o passado, aquilo que foi dito, o pretérito. De todo o peso, excesso, ruído, nasce uma ponta de esperança, nasce. Esse nasce aí está no presente. E o último quadrinho aí, nós temos um novo dia, uma nova esperança, o que vai acontecer, acontecerá, surgirá. Então, relaciona-se com o futuro. Pessoal, está bem interessante a nossa aula. Vamos continuar agora com mais um slide. Temos aí os modos verbais. Existem 3 modos verbais: o indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo indica certeza, uma realidade. Veja a frase: João sempre estuda. Então, é uma certeza, é uma realidade. O subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. Talvez João estude amanhã. Ele pode estudar ou não. E o imperativo, ele vai indicar uma ordem, um pedido. Veja a frase, veja essa oração. Estuda agora, João. Gente, vamos agora conferir uma tirinha relacionando aí esses modos verbais. São 3. Indicativo é a certeza, o subjuntivo é a dúvida e o imperativo é a ordem. Basicamente isso. Vamos analisar as tirinhas. A primeira tirinha nós temos aí: H, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. Nós temos aí
verbos sendo empregados no imperativo. Vá cortar. Então, é uma ordem que a esposa de H está dando para ele. Vamos conferir agora outra tirinha. Vamos ver se achamos qual é o modo verbal. Se você disser fofinho, eu arranco seus olhos. Veja, se você disser, é uma possibilidade, é uma dúvida. Então, nós temos aí o modo subjuntivo. A terceira tirinha. Ganhamos presentes. O Papai Noel veio, ele veio, ele veio. Temos aí uma certeza, ou seja, o modo verbal empregado é o indicativo. Pessoal, vamos agora para o penúltimo slide. Vamos lá? As vozes do verbo. Existem 3 vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Veja, ele realizou o trabalho. Ele está aí praticando a ação. Ele realizou. Na voz passiva, o sujeito não pratica a ação do verbo. Ele vai sofrer a ação, ele recebe a ação. O trabalho foi realizado por ele. Veja que o trabalho foi realizado. O trabalho aí recebeu a ação. É a voz passiva. A voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Vamos observar? João cortou-se com vidro. Veja que ele praticou a ação e ele recebeu a ação. Então, é chamado de voz reflexiva. Seguindo a tirinha, nós temos: você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não. Acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. Então vamos nos sentar e ver esse lindo céu. Vamos procurar aí as vozes do verbo. Você acredita que nossos destinos são controlados? Os destinos são controlados. Veja aí que há uma voz passiva. No segundo quadrinho, não. Acho que podemos fazer, nós podemos fazer. Então o sujeito está praticando a ação. Temos aí a voz ativa. E no finalzinho ali, então vamos nos sentar e ver esse lindo céu. Quando ele diz aí, vamos nos sentar, eles estão praticando a ação de sentar e estão recebendo também a ação. Então é a voz reflexiva. Pessoal, vamos conferir agora o último slide sobre esses aspectos gerais dos verbos. Nós podemos observar quais são as formas nominais dos verbos. Veja, existem 3 formas nominais. São chamadas de infinitivo, gerúndio, particípio. Vamos ver os exemplos do infinitivo. Julgar, correr, sorrir. Sempre que o verbo termina em R, ele está no infinitivo. O gerúndio, ele termina em NDO. Veja aí, julgando, correndo, sorrindo. E o particípio, ele indica tipo um passado: julgado, corrido, sorrido. Vamos conferir a tirinha, algumas tirinhas sobre essas formas nominais do verbo. Primeira: posso lhe pedir um favor, senhor? O quê? Meu nariz está coçando e eu não alcanço. Temos aí, logo no primeiro quadrinho, pedir está no infinitivo, ok? E temos ali coçando. Coçando está no gerúndio. Vamos ver outra tirinha. Se lembra de como você prometeu que se me casasse com você teria uma vida de contos de fadas? Até agora só tenho vivido um conto de terror. Esse vivido aí está no particípio. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre verbos, alguns aspectos gerais, e espero que vocês tenham compreendido. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima aula. Obrigado pela sua atenção. O vídeo ficou extenso, mas é necessário. Obrigado por sua atenção.